Estou eu aqui de volta. E hoje eu venho trazer como reflexão para mim e para você sobre as emoções. Como que anda as suas emoções? Você conhece de fato as suas emoções? Você sabe de fato, qual é aquela emoção que te deixa bem, que te deixa em paz, que te deixa feliz? E qual aquela emoção que mexe com você e que traz para fora todo o seu lado animal? O seu lado animal. Você se conhece de fato? Para entender, porque o mais importante, tá? O mais importante de entender as emoções, de saber quais são as emoções, o mais importante para mim, como estudiosa de todo esse trabalho que eu desenvolvo com mulheres, é sabermos por que essas emoções surgem. Qual o gatilho que dispara? Qual a situação que acontece que faz com que elas aflorem, que elas venham, que elas transbordem? E isso a gente só consegue identificar quando a gente se conhece. Quando a gente de fato entende a própria história, entende tudo que foi processado. Não digo tudo porque esse emprego do tudo aí tá errado da minha parte. Porque na verdade a gente nunca vai entender tudo, porque é um processo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, que a gente vai fazendo para se conhecer, para se desenvolver. É um processo contínuo e que eu acredito, diante de tudo que eu já estudei, que nós nunca estaremos prontos. Porque vamos sempre nos esbarrarmos com uma situação nova que precisamos olhar, que precisamos cuidar, que precisamos ressignificar, que precisamos dar um novo sentido, para não ficarmos escravos de emoções nocivas que tiram o nosso equilíbrio, que tiram a nossa paz e que nos impede de sermos o que desejamos ser. Então, voltando aqui na questão das emoções, nós temos 5 emoções que são as nossas emoções primárias. E a partir delas vão se ramificando outras. E em cima dessas emoções primárias é que a nossa vida vai sendo processada e conduzida. Então, a raiva é uma emoção primária, o medo é uma emoção primária, o amor é uma emoção primária, a tristeza é uma emoção primária e o nojo é uma emoção primária. Através dessas 5, as outras vão surgindo. E aí você vai me falar assim, mas como que eu identifico isso? Como que eu vou identificar a raiva? Por que eu fico com raiva? Por que o medo vem e me paralisa? Porque começa num processo de ansiedade, de repente esse medo vira um medo, porque aí a ansiedade é uma emoção que vem baseada no medo. E aí você entra num processo de ansiedade tão grande, que essa ansiedade vira um medo insuportável que você simplesmente paralisa. Você não consegue fazer absolutamente nada. E isso é muito sério. E no momento que nós estamos vivendo hoje, diante dessa situação que o país está vivendo, da pandemia, da Covid, da doença, tantas famílias perdendo tantos entes queridos, o desemprego, que para mim nesse momento também está sendo um movimento de causa de grande ansiedade em muitas pessoas. Se essa pessoa ela não tem um controle, um domínio de si, dessas emoções, ela vai se deixar paralisar. Porque ela passa por um processo de não acreditar que ela é capaz de fazer nada, que ela não vai conseguir. E ela simplesmente paralisa. Ela simplesmente deixa de viver. Porque a ansiedade vai crescendo de uma maneira tão grande e vira um medo aterrorizante que ela não consegue sair do lugar. E é muito interessante que eu tenho um irmão que é especial e ele faz um acompanhamento com um psiquiatra.
e eu o acompanho em todas as suas consultas e esse mês eu o levei lá. E aí a gente conversando, ele me fazendo as perguntas dele ao meu irmão, e o meu irmão está super bem, está super tranquilo, graças a Deus o tratamento está evoluindo de uma forma muito bacana. E aí o psiquiatra virou para mim e falou assim: olha, Saula, ele está de parabéns, porque diante dessa situação que estamos vivendo, do isolamento social, a pandemia, o medo da doença, toda essa disfunção que se tornou a nossa sociedade, eu tive quase todos os meus clientes tendo que voltar e tendo que mudar medicamento, porque a ansiedade foi tomando conta, que essas pessoas surtaram. Elas não deram conta de ter uma tranquilidade para entender que vai passar. Tá difícil? Tá, mas vai passar. E aí eu fiquei satisfeita dele ter dito isso com relação ao meu irmão, que realmente o meu irmão é uma pessoa, não é porque é meu irmão, mas eu falo que ele é uma luz na nossa vida, porque ele é uma tranquilidade em pessoa, ele aceita os movimentos que a vida traz com muita tranquilidade. E ao mesmo tempo eu olho e eu vejo que ele, cada vez mais ele nos dá um exemplo, porque ele sabe lidar com os movimentos na volta dele. Ele não entra em desespero. E eu não estou dizendo isso só por conta da medicação que ele toma, não, sabe, gente? Mas é porque ele é um ser, para mim, que ele tem uma consciência das emoções dele, ele tem uma consciência dele que é tranquilizador para todos nós e está sempre nos ensinando. Porque apesar das situações difíceis, porque ele tem passado por situações difíceis junto com a minha irmã, junto com a gente, mas ele está ali firme, acreditando que vai ter a calmaria e as coisas vão se acertar. Então, e eu olho para ele e digo, ele se conhece. Ele sabe dos limites dele, ele sabe das condições dele, ele sabe o momento dele se recolher no quarto dele para ver a televisão dele, ficar quietinho lá, ele sabe o momento dele de se recolher e assistir a missa dele que ele gosta, de rezar o rosário que ele gosta, de ficar quieto, procurando se reestruturar para sair e fazer o movimento dele, porque ele se conhece. Então eu acredito que quando você se conhece, você consegue entender as suas emoções e consegue controlar essas emoções, de maneira que ela não venha sorrateiramente te derrubar, te jogar a nocaute. Porque quando você não se conhece, um processo de fúria, um processo de raiva, você provavelmente coloca tudo a perder. Porque muitas das vezes aquele movimento que vem em direção a você, por você não se conhecer, você toma para você como aquela provocação foi para você, que aquilo que está sendo feito foi para te prejudicar, para te magoar, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes o outro está fazendo aquilo porque ele também está impregnado de emoções ruins. E aí ele procura extravasar de alguma forma, e às vezes é você a primeira pessoa que está na frente dele e ele... E aí você, como absorve, que sendo para você, você também... Você entra no clima. E aí quando a gente se conhece, a gente consegue perceber esse movimento e deixa o outro lá. E no momento que a coisa tiver calma, que tiver sossegado, aí é o momento da abordagem, de saber por que aconteceu aquilo. Por quê? Por quê? Por que aconteceu? O que levou o outro a agir dessa ou daquela forma com você? Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente tem uma vida mais saudável, a gente evita conflitos, a gente evita confrontos, a gente evita briga, a gente constrói a paz. Então, é muito importante isso, sabe? E eu fico olhando às vezes os movimentos da vida, muitas das coisas que nos acontecem poderia ser evitado pelo simples fato de sabermos conduzir as nossas emoções. Ter uma autocensura mesmo, sabe? De ver, será que isso que aconteceu de fato foi para mim? Será que isso está vindo para mim? Ou é do outro e eu preciso olhar de fora, não entrar no furacão,
analisar. Aí você vai me dizer assim, Saula, mas é muito difícil. É difícil, é exercício diário. Exercício diário. Você não cair no olho do furacão diante de uma provocação, diante de uma briga, diante de uma palavra, porque às vezes, gente, nem é uma briga, nem é um falar alto, às vezes é uma palavra. Desencadeia em você a raiva, desencadeia em você o ódio, desencadeia em você uma tristeza profunda. Então é começar a pensar o que te leva, diante dessas situações, ficar assim. O que isso remete a você a pensar em alguma situação que aconteceu lá na sua infância? E olhar para isso. Será que de fato tudo aquilo ali que aconteceu lá quis te dizer aquilo? E que você hoje continua trazendo isso para a sua vida de adulto e continua sofrendo por isso? Será que vale a pena? E aí você continua perpetuando esse sofrimento. É quando eu disse lá no início do vídeo, quando eu disse sobre os gatilhos mentais são isso. É uma palavra, é um gesto, é um movimento do outro que desencadeia uma situação, um sofrimento que você teve lá na sua infância, na sua adolescência. E como isso não foi resolvido lá, você traz isso para a sua vida adulta e você continua revivendo, sofrendo. Então, de repente, é um momento de pensar o que se pode fazer para resolver isso, de forma que isso não venha mais atingir você, não venha te magoar e muitas das vezes magoar quem está do seu lado. Então pense sobre isso, sabe? Como você tem lidado com as suas emoções, qual é essa autocensura que você tem feito sobre você, sobre os seus movimentos, sobre o movimento do outro e o que pode ser feito para que você melhore ainda mais e que você possa viver com mais plenitude a sua vida, curtindo os seus movimentos e sabendo entender quando qualquer sensação vier. Porque isso é muito importante para você e para quem está à sua volta. Então pense nisso, tá bom? Se cuide, se ame, se respeite, se queira bem e me siga no meu canal, me ajude a divulgar, curta lá, deixe um comentário que eu vou ficar muito feliz e se inscreva. Beijo grande e até a próxima!